Um passeio pela história, com Milton Teixeira. Ô Agatha, você podia pedir pro pessoal deixar a vinhetinha um pouco maior do professor Milton Teixeira, mesmo que seja só com esse pianinho e tal, porque é uma delícia. E eu vou te dizer uma coisa, além de ser uma coluna que eu amo de paixão, professor, eu vou dizer que eu acho que você tem uma das vinhetas, se não a vinheta mais gostosa da Rádio Band News FM, que é esse pianinho. E sempre quando a gente vai começar a coluna, eu lembro ali dividindo o estúdio com o professor Milton Teixeira, que ele fica assim simulando que ele tá tocando piano enquanto tá. Marcos Lacerda tá aqui no estúdio, já vai providenciar isso. O pedido foi feito ao vivo. Pedido é uma ordem. Pedido é uma ordem. Valeu, Lacerda, feliz com a vitória do Botafogo esse meio de semana. Milton, tudo bem, professor? Tudo bom, Rodolfo? Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Professor querido, é o seguinte, a gente tinha uma pauta, mas eu queria abrir, já que fizemos referência, e olha a responsabilidade, hein? Nosso ouvinte, Thales Vital Brasil, ele é neto do Vital Brasil. E o Vital Brasil, o senhor sabe muito melhor do que eu, da importância que ele teve, inclusive na fundação do Instituto, na fundação do Instituto Butantan em São Paulo, descobrindo soro antiofídico. Queria que você falasse um pouco da história desse brasileiro que é referência mundial também. Eu tive a felicidade de conhecer a família. Não conheci o velho Vital porque ele morreu antes de mim, mas eu conheci o filho muito bem, o Álvaro Vital Brasil, um famoso arquiteto. Conheci a sobrinha, então eu já fui bem armado aqui para a coisa, né? Vital Brasil, mineiro de Campanha, nasceu exatamente na cidade de Campanha em 1865. Ele era descendente do Tiradentes. Olha só, ele é descendente do Tiradentes. O pai queria, apesar da importância do nome, o pai queria que ele fosse vital para o Brasil. E olha que previsão fantástica. E também quis homenagear a cidade de Campanha, onde ele nasceu. É interessante que cada membro da família recebia conforme o pai viajava e os filhos nasciam, recebiam sobrenomes diferentes, Paulista de Sorocaba, não sei o que, foi assim. E ele foi um dos grandes médicos, bacteriologistas, sanitaristas aqui do Brasil. Ele foi o fundador. Ele criou em 1919 o Instituto Vital Brasil em Niterói, que é um dos laboratórios oficiais existentes no Brasil. Depois que o Vital Brasil morreu em 1950, ele foi adquirido pelo governo em 1956. O Instituto atende todo o setor público com a produção de soros e medicamentos de uso humano. E eles têm uma filial em Cachoeira de Macacu, a Fazenda Vital Brasil, foi feita agora, tem 10 anos, onde são criados os cavalos que fazem parte do processo de produção de soro. É uma sociedade de ações de economia mista. O prédio do Instituto Vital Brasil é um dos marcos da arquitetura moderna do Rio de Janeiro, do Brasil, aliás. Foi criado pelo filho, Álvaro Vital Brasil. Infelizmente não está mais entre nós, eu tive o prazer de conhecê-lo. Morava num apartamento muito bonito em Copacabana e tudo mais. E me deu o livro dele, autografado. E foi uma família que realmente deu homens assim ilustres à nossa terra. Desde Tiradentes, Vital Brasil, o arquiteto o Álvaro Vital Brasil. De modo que não é à toa que esse instituto está na frente pela produção de vacinas contra a Covid-19. É um dos institutos de ponta. O velho Vital Brasil também foi um dos fundadores do Butantan, participou de congressos internacionais, foi homenageadíssimo, tem selo e tem até um museu Vital Brasil em Campanha, na casa onde ele nasceu, tudo mais. A casa é tombada. Esse museu foi inaugurado em 1988. Esse eu não conheço ainda. Professor... Oi? Não, complemente, por favor. Não, é uma casa colonial, assim, uma casa pequena, né, e foi preservada e, além do que, por ter sido o berço do grande cientista, é hoje o principal museu da cidade de Campanha.
Professor, a gente tem um pedido vindo da região serrana do Rio de Janeiro, de Petrópolis, da ouvinte Vânia Costa. O que é, Agatha Meirelles? Praça Doutor Saerpe Filho. Inclusive, ela disse, professor, que não é nome só da praça, não. Tem nome de rua também. E que o Doutor Saerpe seria bem famoso, assim, em Petrópolis, pelo menos. Quem era, professor? Não é à toa, né? Nelson de Saerpe é de uma família tradicional. Ele era filho do Doutor Saerpe Filho, da Arabella de Saerpe. E são pessoas de importância na história de Petrópolis. O velho Nelson de Saerpe nasceu 3 de maio de 1911 e faleceu em 89. Foi médico e político. Estudou medicina no Rio de Janeiro, clicou como cirurgião, foi diretor do Hospital Santa Teresa em Petrópolis, que é um hospital lindíssimo do século XIX, fundada pela imperatriz do Brasil, Teresa Cristina Maria. Foi primeiro diretor do Pronto Socorro Municipal, foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e foi vereador, presidente da Câmara Municipal e prefeito. Caramba, então, professor. Poxa, Oi? Muita coisa, né? A participação dele na história da cidade. Eu até conheci um Saerpe, mas esse não era de descendente direto. É uma família muito importante lá de Petrópolis. Carioca aqui pode não conhecer, mas, por exemplo, Getúlio Vargas primava com ele e tudo mais, era o médico do presidente, então tinha toda uma ligação forte assim com a cidade, e foi prefeito, foi um dos prefeitos aclamados, governou de 1959 a 63. Ele foi um período difícil, próximo do golpe de Estado, né? Porque tinha muita greve, tudo mais, a crise econômica que estava violenta, né? Em 63 ele largou o cargo, depois veio a rabuda aí que pegou todo mundo em 64. Olha, eu estou vendo aqui essa praça, eu conheço essa praça, ela fica logo ali no pé da Rua Teresa. Rapaz, se eu pudesse hoje, agora, às 11h03, se eu pudesse, se você puder, eu pegaria o carro, subiria para a região serrana, andaria um pouquinho na Rua Teresa, tem que ver como é que está o funcionamento. Era a entrada original de Petrópolis. Ah, era entrada por lá, é? E acredite se quiser, apesar da rua ter 6 metros de largura, é por ali que passava o trem. Caramba! Originalmente. O trem da época do Império, que chegou a Petrópolis, o trem chegou a Petrópolis em 1883. A primeira ferrovia é de 1854, mas ela não ia até o centro de Petrópolis. Ela parava em Raiz da Serra e o resto os passageiros faziam de carruagem. Caramba. Aí, em 1883, a Leopoldina levou o trem até o centro de Petrópolis, na estação ferroviária, onde hoje é a rodoviária antiga de Petrópolis. E a entrada se fazia pela Rua Teresa. Eu não consigo imaginar um trem passando hoje por aquela rua. A Rua Teresa, a rodoviária é ali. Largura. O ônibus de turismo toma a rua inteira. Eu já tive que levar turista. Eu sei, rua. É difícil passar. E aquela pracinha exatamente marca, assim, você fica ali, logo depois você tem a Rua do Imperador, e ali tinham as casas mais fabulosas. Eu cheguei a pegar algumas delas, foram demolidas nos anos 60. Eu passei minha infância em Petrópolis, né? Meu tio tinha um apartamento do Quitandinha. Então, minha casa de veraneio era o Quitandinha. Que privilégio. Quitandinha, grande palácio de Quitandinha. Rococó por dentro, né, professor? Rococó por dentro e normando por fora. Sabia que uma coisa que até petropolitano não sabe, a estrutura dele foi feita para resistir a bombardeio. Caramba. Agora, outra coisa que muitos não sabem, que aquele lago na frente, ele tem o formato do mapa do Brasil, não é? Ou o Brasil mudou de formato, ou ninguém sabe o formato do Brasil. Ou tentaram, né? Tentaram, pelo menos. A ideia era essa. Ele é meio compridão, assim. Tudo bem, vai ver que o Brasil mudou de formato, né? Do jeito que estão as coisas. Tá tudo Mas eu mudando queria aqui. dizer que, olha, subiria, pegaria a Rua Teresa, depois almoçaria na Majórica, ali na Rua do Imperador, depois caminharia pela Rua Imperatriz até o Museu Imperial, passearia olhando o Palácio de Cristal, iria até a Catedral onde estão os restos mortais de Dom Pedro II, depois lancharia no D'Angelo, que tem aquela torrada
Peraí, deixa eu engolir a saliva. É aquela torrada Petrópolis, sabe aquela torrada assim, maior, assim, mais... O carioca que não sabe é a Colombo de Petrópolis. Aquele milkshake, aquela torrada Petrópolis, cheia de queijo parmesão por cima. Nossa Senhora! Mas eu tô em São Paulo. Professor... É bom pra dieta, assim, pro corpo. Eu mantenho meu físico graças a essas dietas petropolitanas. Professor querido, um abraço e até semana que vem. Olha, me caso, hein? Semana que vem, dia 27. Opa! E dia 28 tem o nosso passeio virtual. Vou sair da Noite Núpcias pra Band. Maneiro, hein, professor? Juiz, hein, professor? Direto pra Band. Vamos casar, depois ter almoço lá no Marzipan. Então, vai ser bacana. Qualquer coisa aí, consulta o site e casei. Opa! Quiser dar presente pro professor. Lá, meu, da Vilma. Último Teixeira a se enforcar. E depois vamos comer no Marzipan. Ou seja, eu vou meter o pé na jaca 2 vezes no mesmo dia. Então tá certo, querido professor. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Agatha, se não tiver nada, aproveitando